Noite. Tá ok, Zinha, muito obrigado. Daqui para frente a gente toca o barco com as principais notícias do estado do Ceará aqui no Jornal da Cidade. Obrigado pela sua companhia, excelente noite para você. E um acidente na BR-020 em Tauá deixou uma pessoa morta e 2 feridas. Testemunhas disseram que o motorista capotou o carro ao tentar desviar de buracos. As muitas crateras que tomam vários quilômetros da estrada e fazem com que os condutores se coloquem em risco e cometam até infrações de trânsito. Esta é a BR-020, entre os municípios de Boa Viagem e Madalena. Os veículos trafegam pelo acostamento e até mesmo na contramão para desviar dos buracos. A dificuldade para os motoristas é grande e o risco de acidentes alto. A gente tem problema com pneu, com a manutenção, combustível consome mais, né? Isso aí acata só prejuízo pra gente, né? Muito buraco, inclusive daqui de Fortaleza, Penaforte, muito buraco. Eles estão recapeando uma parte, mas não tem jeito não. É buraco demais. Coisa que você tirava em torno de 9 horas até Penaforte, agora está tirando 13, 14 horas. Para evitar acidentes, os condutores reduzem a velocidade. É um teste de paciência, principalmente para quem trabalha na estrada e tem prazos a cumprir. Corre risco de assalto e ainda tem os prejuízos dos buracos, que aumenta o consumo de combustível, né? Danifica a suspensão, a manutenção do carro, encarece. Pneu também, perigoso você cortar um pneu desse que é caríssimo. Tudo isso aí acarreta consequência das estradas. Nem toda a atenção foi capaz de impedir este acidente na última quarta-feira, próximo a Tauá. Testemunhas disseram que o motorista, conhecido como Zé Wilson, tentou desviar dos buracos, mas perdeu o controle do carro e capotou. Ele morreu no local e 2 passageiras ficaram feridas. Segundo o presidente da Comissão de Trânsito, Tráfego e Mobilidade Urbana da OAB Ceará, como se trata de uma BR, o governo federal deve indenizar as vítimas. Faz primeiro um BO, coleta provas, pega testemunhas, faz um levantamento do dano, no caso dano material, e entra na justiça. Nesse caso específico, como houve uma morte, a família tem direito à indenização também, que será arbitrada por um juiz, e podendo chegar até a prestação de uma pensão para os dependentes, até chegarem a uma idade de maioridade. Segundo o DENIT, desde 2020, a mesma empresa, a AL Teixeira, realiza a manutenção da BR-020 neste trecho mostrado na reportagem. O contrato já estava no fim e não previa mais os serviços de tapa-buracos, mas foi prorrogado justamente para dar continuidade a esse trabalho. O DENIT aguarda agora a conclusão do processo de licitação. Enquanto isso, afirma que foram instaladas placas de sinalização informando que a estrada está danificada, para que o motorista reduza a velocidade e fique mais atento. Comportamento que deve permanecer por um bom tempo, já que a previsão do próprio DENIT para aprovar e desenvolver esse projeto de restauração é de, no mínimo, 18 meses. Veja agora outros destaques da edição. O governo federal anuncia nova redução e gasolina vai ficar abaixo dos R$ 5,00 a partir de amanhã. O alerta na temporada de ventos, com mais gente nas praias aprendendo kitesurf, o esporte do momento no Ceará. E ainda, a entrevista com Domingos Filho, candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cláudio. O Jornal da Cidade está no ar. Já são 10 os casos suspeitos de varíola dos macacos entre detentos no Ceará. Na semana passada eram só 3. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, as visitas em 3 presídios estão suspensas por 30 dias. O UPPO 2, UP Sobreira Amorim e UP Itaitinga 2. Todos ficam em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Os pacientes também estão isolados e sem gravidade. A SAP aguarda o resultado dos exames encaminhados ao LACEN. Até dezembro, a temporada de ventos atrai muita gente ao Ceará querendo praticar o kitesurf. Mas por ser um esporte radical, exige preparação para evitar acidentes.
Estamos na temporada dos bons ventos aqui no Ceará. Até dezembro, o estado é considerado o paraíso do kitesurf. As condições climáticas associadas a esse cenário belíssimo atraem turistas de todo o mundo. Em primeiro lugar, devemos analisar o local que vai ser feito a prática do kitesurf, as condições climáticas, como ventos, maré, alguns obstáculos que possam ter, montanhas. Sempre é bom o kitesurf ser praticado com mais de uma pessoa, porque se você tiver algum problema no mar, essa pessoa vai servir para lhe ajudar. Esta semana, um praticante de kitesurf ficou ferido após ser arremessado por uma rajada de vento do mar para um terreno na Praia do Pecém. Vídeos gravados momentos após o acidente mostram o kitesurfista caído em um terreno nas proximidades do terminal portuário do Pecém. Para o paraíso não virar um lugar de pesadelo, o kitesurfista tem que se informar sobre os ventos para usar o equipamento adequado. É que se o vento estiver muito forte, a pipa tem que ser menor. A pipa, se tiver muito vento, tem que ser menor, se tiver pouco vento, tem que ser maior. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora da escolha do equipamento. A boa notícia para os apaixonados pelo esporte é que os ventos continuam fortes e constantes aqui no estado até o fim do ano. Isso ocorre porque nessa época do ano a gente tem duas condições. A questão da nebulosidade, reduz a nebulosidade, passam as chuvas e o deslocamento de um sistema de alta pressão que fica normalmente sobre o oceano, ele acaba se deslocando mais para o continente. E a gente continua nos esportes porque pela primeira vez uma equipe cearense de vôlei vai participar da Superliga Nacional, a elite da modalidade no país. É o time da Rede Cuca. E para comandar os meninos, a Prefeitura de Fortaleza chamou um campeão olímpico. Quem vai revelar o nome do atleta é o nosso camisa 8, Luiz Henrique Pontes. Hoje o meu papo é sobre o time da Rede Cuca e o seu grande feito. Pela primeira vez na história, uma equipe cearense vai disputar a primeira divisão do vôlei nacional. Meus amigos, assim como no futebol e no basquete, o vôlei cearense agora faz parte da elite do país. E para comandar um projeto grandioso e transformador, os dirigentes do Rede Cuca Vôlei foram buscar uma pessoa que tem um vasto conhecimento no assunto. O campeão olímpico Marcelo Negrão vai ser o responsável por comandar a equipe cearense na Superliga de Vôlei temporada 2022/2023. Só para refrescar nossa memória, Marcelo Negrão é ex-jogador da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei e foi campeão olímpico em 1992 nas Olimpíadas de Barcelona, na Espanha. Na época ele tinha 19 anos de idade. Os trabalhos com Marcelo Negrão começam já na próxima segunda-feira, dia 5 de setembro. Além dessa contratação certeira, os cartolas que comandam aí os rumos do time cearense, no meu entender, tomaram outra decisão acertada. Inicialmente, eles vão manter de 5 a 6 jogadores do time base, aquele que conquistou a vaga para a Superliga Nacional. O restante do grupo deve ser formado por atletas de fora do nosso estado. Esse é o caminho para o sucesso, dentro e fora das quadras. Boa noite a todos, até mais. Ainda hoje, a nova queda no preço da gasolina. Em uma entrevista com o candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cláudio, Domingos Filho.
Jornal da Cidade de volta, direto dos estúdios do JC Eleições, que hoje recebe o candidato a vice-governador do Ceará pelo PSD na chapa de Roberto Cláudio, do PDT, Domingos Filho. Candidato, seja bem-vindo aos estúdios do JC Eleições. A nossa entrevista terá duração de 10 minutos contados a partir de agora. Seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou aqui à sua disposição e parabenizar ao Grupo Cidade. Candidato, em relação à sua candidatura, à sua presença na chapa de Roberto Cláudio, existe aí uma questão que está sendo avaliada, um pedido de impugnação. Primeiramente, vamos começar esclarecendo ao seu eleitor, ao nosso telespectador, qual é a situação do seu nome e se realmente tem confiança de que vai dar tudo certo. Tenho bastante tranquilidade, até porque é um assunto que já foi discutido na Justiça Eleitoral e eu ganhei por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, cujo relator foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O que é o assunto, em síntese? O Estado de Ceará houve por bem juntar os dois tribunais, fundir os dois tribunais. Eu sou conselheiro hoje em disponibilidade do Tribunal de Contas do Estado, porque foi extinto o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do município. Não só meu, mas dos 7 conselheiros do tribunal. Então, hoje eu estou na inatividade. Eu não julgo o processo, nem eu, nem nenhum dos 7. Então, todos os impedimentos você só tem quando você é julgador. Se o Estado não me aproveitou no TSE, nem a mim e nem a nenhum dos outros, porque houve por bem fazer novo provimento de cargo, é evidente que não pode, sem me dar as garantias, me impor os impedimentos. Com isso, nós ganhamos tanto na Justiça Comum, como ganhamos no Tribunal Superior Eleitoral, e eu tive minha candidatura em 2018 100% homologada, e os votos que eu tirei foram votos computados para a nossa coligação. Então, é uma matéria requentada que procura, evidentemente, criar alguma indisposição na chapa que eu faço parte, do governador Roberto Cláudio e da Érica Murim, para senadora, mas eu estou muito tranquilo porque já tem decisão, já tem precedente sobre o mesmo caso. Quais devem ser as principais marcas de Domingos Filho como vice-governador do Ceará? Eu sempre digo que o vice-governador é um colaborador de uma chapa. Você não tem uma tarefa específica, a não ser aquela de substituir nas eventuais necessidades e suceder em caso de vaga. Tá? Tenho experiência, eu já fui vice-governador, por onde passei, acho que mostrei algumas habilidades que podem ser avaliadas e, claro, isso aí vai estar muito mais numa tarefa do governador Roberto Cláudio, né? Aonde a gente pode contribuir e o longo da minha vida pública já demonstrou que eu tenho condição de ajudar o Estado e o farei como fiz com o CID naquilo que me for delegado. O senhor denuncia uma opressão do governo do Estado, da governadora Isolda, né, especificamente, que está à frente, aos prefeitos em troca de apoio a Elmano. Isso está acontecendo realmente no Ceará? Existe alguma ação judicial sendo movida contra isso? Sim, só não posso dizer da governadora Isolda. Sim, do governo do Estado. Na realidade, muito fortemente do ex-governador Camilo, tá? E da estrutura de poder dele que continua presente no Estado. Então, essa é uma questão muito clara. Eu até acho que a governadora devia se alertar um pouco mais para isso. Talvez esteja sendo um pouco displicente ou não tenha ideia do conjunto que está acontecendo. Mas já vai ter. Então, o que é que acontece? Porque, no fundo, ela termina sendo a grande prejudicada. Da forma que está acontecendo aí, isso terminará, sem nenhuma dúvida, numa improbidade administrativa com relação a ela. Ela que é uma mulher honrada, uma mulher decente, correta e tal, e se submeter a uma linha como essa, eu acho que não está muito no perfil dela não, mas hoje os atos são esses. Aqueles que não estariam declarando apoio estariam... Abertamente, assim, sem nenhum filtro, tá? Prefeitos que estão sendo chantageados claramente, convênios que já estavam com recurso autorizado e que foram retirados recursos, convênio que se retira o recurso, chama o prefeito e coloca novamente, tá? Recursos que já estavam em tramitação e que não foram pagos, e tudo que eu estou dizendo aí, o processo vai mostrar as provas, tá? Qual deve ser a estratégia do
futuro governador ser eleito, Roberto Cláudio, sua, para a área da segurança pública do Ceará, que é uma área tão importante? A segurança é hoje talvez o maior problema que o Estado tem. E nós não podemos ficar terceirizando o problema, como o atual governo está fazendo. Terceirizando, isso é coisa do federal, é coisa do governo federal, isso é coisa dos governos. Mas quem está aqui no Estado é o governador. Ou o governador toma isso para si, traz para o gabinete e chama-se os prefeitos para que as guardas municipais, as forças que cada um município possa ter, venham ajudar, ou isso não se resolve. É um assunto muito grave, não se tem assim uma bolinha de cristal para dizer vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou resolver, é evidente que não, mas o Roberto vai, vencendo as eleições, nós vamos fazer 14 delegacias regionais, que hoje não tem, 24 horas. Você tem uma ideia? Hoje você chega numa delegacia, um município perto um do outro, você vai fazer uma ocorrência, um BO, um boletim de ocorrência, você sai pega a viatura da segurança, sai daquele município pequeno para ir para o município maior fazer um BO. Porque não tem uma coisa assim inacreditável que esteja ocorrendo. Então, a proximidade da força policial é ostensiva, tendo raio. Hoje só está em 62 municípios. E para os 184 municípios do estado do Ceará, porque é para ser uma presença forte e ostensiva, e naturalmente a inteligência da Polícia Civil e o combate ao crime organizado, que é o problema maior, o grave problema que leva o crime organizado vem sempre com a droga, com a droga tiracolo e vem hoje devastando famílias no Ceará como um todo e, sobretudo, nas periferias no interior do estado. Na área da saúde também temos um grande desafio. A saúde passou por um processo de interiorização nos últimos anos, mas até por conta da pandemia mesmo foi preciso diminuir o ritmo em que isso estava acontecendo. Como continuar a interiorizar a saúde e levar a saúde para aquelas cidades menores e mais distantes? Quando tiraram o Cabeto da Secretaria de Saúde, isso houve imediatamente assim, uma queda de todos os serviços, no momento que mais precisava de boa gestão. Por quê? Porque o Cabeto tinha uma política que até não agradava muito a muitos políticos, porque ela era de natureza republicana, e apresentando os serviços em todos os cantos do Ceará, que essa é a questão do projeto, quando se tirou aquele êxito que houve no tratamento da Covid liderado por ele, desapareceu. E aí você passou a instrumentalizar com política, com emprego, com cargo, dando de um para outro. Você pega as policlínicas que foram feitas seleção, e o Cabeto fez seleção e não implantaram, a não ser a de Itauá, que a prefeita Patrícia pegou, implantou e convocou o que é presidente do consórcio de saúde, convocou os aprovados, os outros não, estão aí por indicação política, por indicação de prefeito, por indicação do PT, então assim, desconstruiu um serviço idealizado pelo CID, que lá, voltando a uma prática coronelesca do passado, da rendição política, da opressão política, que naturalmente nós temos que acabar. É por isso que nós temos filas homéricas, filas para consultas, filas para exames, filas para cirurgia. É um problema gravíssimo. O Roberto é médico, nós temos grande experiência com gestão pública, ele e eu. Tenho certeza que, com isso, esse é um assunto que está 100% na linha de preocupação do Roberto, ao fazer construção de mais 5 hospitais, com os serviços que tem que estar interiorizados, que hoje só são ofertados em Fortaleza. Ampliar os hospitais que já estão construídos e abrir hospitais vocacionados, um especificamente só para o câncer, outro para as doenças do coração, outro específico para o materno infantil, enfim, para a pediatria, como ele fez o hospital aqui de Fortaleza, hospitais do trauma. Hoje quem atende trauma no Ceará todinho são 2 hospitais de Fortaleza, o JF1 e o JF2, construído pelo Roberto Cláudio. Portanto, temos entregas para mostrar ao cearense, e isso é que dá a esperança de fazer com que Roberto seja o próximo governador do Ceará. O senhor tem alguns segundos aí para mandar recado para o seu eleitor. A satisfação muito grande de estar falando com vocês, cearenses. A nossa senadora Érica, escutem bem, olhem para a mensagem dela, que vocês vão ter a oportunidade de, para além de o Roberto e Domingos Filho e Érica,
a nossa senadora e o presidente Cid, e aí a gente ter um novo salto que o Ceará precisa, merece, e nós não podemos deixar que o Ceará volte no tempo, porque isso é um desserviço para um Estado que se estruturou com Tassi e com Ciro, que teve a maior transformação com Cid e que dá sinais aí de cansaço, de acomodação e, sobretudo, de práticas que não podiam mais estar entre nós. Obrigado, então, candidato. Lembrando que todo o conteúdo do JC Eleições está disponível no canal do GC+, no YouTube. Toda terça e quinta tem entrevista ao vivo às 4 da tarde na Jovem Pan News Fortaleza, com transmissão simultânea pelo YouTube. Obrigado ao candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cláudio Domingos Filho. Eu agora volto ao estúdio do Jornal da Cidade com o comentário da cientista política Carla Michele. Olá, muito boa noite a todos. A Justiça Eleitoral no Brasil tem trabalhado de maneira incansável, no sentido de combater abusos, seja de poder econômico, seja de poder político, e garantir que o voto do eleitor seja sigiloso e respeitado. Essa última decisão é mais uma iniciativa da Justiça Eleitoral em promover a liberdade para que o eleitor não se sinta coagido, seja por algum grupo político, seja por algum grupo que atua paralelamente ao Estado e que muitas vezes tenta intervir de maneira indevida no processo eleitoral. Portanto, é mais um avanço promovido pela Justiça Eleitoral para garantir ao eleitor brasileiro que ele possa manifestar a sua livre escolha e que tenha a segurança de que não vai sofrer nenhum tipo de constrangimento em decorrência da sua escolha. Na volta do intervalo, gasolina vai ficar 20 centavos mais barata a partir de amanhã.
Até sábado, Fortaleza cedia um evento com grandes nomes da culinária, do marketing e do empreendedorismo para falar sobre gastronomia criativa e sustentável. As práticas sustentáveis estão ganhando força na gastronomia. O chefe Lurren, por exemplo, aposta na cozinha criativa e longe dos desperdícios. Eu sempre acreditei na utilização plena dos insumos, contanto que sejam utilizáveis. Um exemplo que eu dou sempre muito prático é o jerimum, que a gente utiliza a polpa, que é muito mais normal, e a casca a gente pode fazer chips como se fosse de batata. O chefe Lurren e outros grandes nomes da gastronomia, do empreendedorismo e do marketing vão estar reunidos aqui no aterro da Praia de Iracema na primeira edição do evento Gastronomia Criativa e Sustentável. Hoje não tem mais alta temporada aqui em Fortaleza. Todo mês você tem fluxo de turistas. E além disso, a própria população local também tem o seu momento de lazer, que quer também uma alimentação saudável. Então, quem trabalha com qualidade de alimentação tem tudo para se desenvolver. O evento é uma parceria da União Comunitária e do Sebrae Ceará. São palestras e workshops que vão ajudar pequenos e médios empreendedores a alavancar as vendas e aprofundar o conhecimento nos produtos regionais. A programação começa sempre às 4 da tarde com credenciamento e o pocket show de humor para alegrar os dias de imersão. Todos os dias começa com show de humor, seguido de uma palestra geral sobre vendas, sobre marketing, sobre empreendedorismo, uma palestra para todas as áreas, para todos os segmentos. O Gastronomia Criativa e Sustentável faz parte do circuito empreendedor, que capacita e motiva quem quer formalizar e dar novos rumos aos negócios. O Sebrae tem um conjunto de soluções, desde contribuindo com o planejamento da empresa que você quer estruturar, para todos os aspectos que o empresário precisa considerar na hora de estruturar o negócio e fazer com que a sua empresa se desenvolva. O motorista vai conseguir abastecer com menos de R$ 5,00 o litro. Com o Fernando Benevides, eu quero saber a partir de quando. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo ao JC. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que nos acompanham. O anúncio feito pela Petrobras é de redução no valor da gasolina nas refinarias em 7,08% a partir de amanhã, dia 2 de setembro. Mas respondendo à sua pergunta, aqui no Ceará, a previsão é que o preço da gasolina caia entre 17 e 20 centavos dentro dos próximos 5 dias. Então, para o consumidor cearense, essa redução não será tão imediata. Essa estimativa foi anunciada hoje pelo Sindiposto do Ceará. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernando. O Jornal da Cidade de hoje fica por aqui. Assista agora ao JR, depois Amor Sem Igual e Reis. Boa noite.